feminismo, empoderamento feminino, pílula anticoncepcional, legalização do aborto. E, a meu ver, a população não reduziu no ritmo que eles esperavam ou do jeito que eles esperavam. E, para mim, parece que eles perceberam na crise de 2008 que tem um outro jeito de ferrar bastante com a população e reduzir bastante a taxa de natalidade, que é ferrando a economia, que nem foi ferrada a economia lá em 2008 na crise, que é a mesma coisa agora do Covid. Eles querem manter a economia fechada e restrita o máximo de tempo possível. Porque o que ocorre quando tem uma crise econômica dessas? Quem é que mais se ferra numa crise econômica dessas? São os jovens. São os jovens que estão lá começando a trabalhar, estão no começo da carreira deles. Eles já no começo, quando é para eles começarem a construir alguma coisa, a parte profissional, a parte financeira deles, pau, vem uma crise. E isso, dependendo da gravidade e da duração da crise, isso atrasa a vida da pessoa. Pode atrasar a vida da pessoa em 5, 10, 15, 20 anos. O que eu quero dizer com isso? Uma pessoa que é jovem e quando ela era jovem teve uma crise muito pesada no país dessa pessoa, essa pessoa vai chegar aos 30 anos com um padrão de vida ainda de 20 anos de idade. Ou talvez aos 40 anos com um padrão ainda de 30 anos de idade. Ou talvez até aos 50 anos de idade ainda com um padrão de vida de 30 anos de idade. Então, se a pessoa tem essa restrição de oportunidades de estudo, de oportunidade de trabalho, de acúmulo de riqueza, isso daí não só, especialmente no caso do homem, vai reduzir a quantidade de oportunidades que ele vai ter de casar e ter filhos, né? Porque não vai ter nem recurso para pensar a respeito disso, mas isso daí também vai fazer com que reduza totalmente a possibilidade, não digamos a possibilidade, a chance de que essa pessoa vá se casar e vá ter filhos. E daí, enquanto tá tendo essa galera jovem, isso a gente pode pegar até das últimas décadas, tu vê o quanto aumentou o preço de terrenos e de imóveis, certo? Se a pessoa não tem mais, nem, não digo nem a questão de valores, né, dos tradicons, eu digo assim, por exemplo, vamos falar de oportunidade econômica mesmo. Se tu tem um bando de jovem, e isso já dá para comparar com os millennials, que são os que nasceram lá na década de 80, e esses jovens veem que, pô, eu não vou nem conseguir adquirir um imóvel numa dessas. O pessoal continua morando na casa dos pais ou continua alugando algum imóvel, alguma coisa assim, e nunca chega a ter aquela quantidade de dinheiro suficiente para talvez começar uma família, certo? E daí tu vê que a sociedade, a mídia e tudo mais está jogando em cima deles só um estilo de vida Coomer. Estilo de vida, não, eu vou curtir a vida, vou viajar pra caramba, vou beber, vou comer o máximo de pessoas possível, entendeu? Então, não é nem só aquela coisa assim, a pessoa não só não tem condições de fazer o que era feito antigamente, de construir família, mas a pessoa não fica nem sentida, nem triste, nem um pouco afetada com isso, porque está sendo jogado uma outra coisa no lugar, está sendo jogado o estilo de vida Coomer no lugar, entendeu? Isso tanto para homens quanto para mulheres, mas é mais assim para o caso de homens, porque no caso de mulher, mesmo que tenha uma crise, alguma coisa assim, elas podem virar uma casadinha com o Estado. Pode virar um meme só para receber algum tipo de auxílio, alguma coisa assim, entendeu? Mas ainda assim pode ser uma situação de que reduz a população com o tempo. Isso foi uma coisa que aconteceu no Brasil nos últimos 20, 30 anos, que jogaram ali Bolsa Família, essas coisas e tudo mais. E lógico, teve aquela mulherada que ficou fazendo grana, ficou fazendo filho para receber uma grana do governo, mas aí logo em seguida começaram com esses negócios de empoderamento feminino, de Agenda 2030, de Planeta 50-50, esses negócios de querer colocar ação afirmativa e cota para mulher em empresa privada. Isso é uma coisa que já estava remontando, já estava sendo planejado lá em 2014 e 2015. Então tu vê que está tudo meio que conectado para esse plano, mais ou menos, que eu estou sugerindo nesse vídeo. O plano deles, no final das contas, é isso. É reduzir a população. Essa parte de fechar a economia por causa do Covid é simplesmente querer criar uma crise onde não tinha uma crise. Porque antes do Covid, Estados Unidos a bolsa estava indo bem, Brasil a bolsa estava indo bem, não tinha nada de errado na economia. A economia estava funcionando muito bem. Os caras querem só ferrar a economia para danificar o máximo possível uma população jovem, para que essa população jovem não tenha nenhuma possibilidade ou oportunidade de adquirir imóvel, de casar e de fazer filhos, certo? E até mesmo para essa população não ficar meio revoltada, meio puta com Deus e o mundo,
estão jogando já o estilo de vida consumer em cima dessa população, que é o estilo de vida de não consumir mídia até não dar mais, filme, games e etc. E praticar o máximo possível de sexo casual e viajar ao mundo, tipo vidinha de Instagram, essas coisas, para que a população também não se rebele de forma alguma. Mas era só isso, era só esse plano mais ou menos que eu queria compartilhar, porque parece que está conectado, cara, tá conectado. Tu tem aquela primeira parte ali do sufrágio feminino e oportunidade de trabalho e estudo para mulher. Aí logo em seguida os caras jogam ainda divórcio e aborto junto, entendeu? Aí depois começa a forçar mais ainda empoderamento feminino nas empresas. Eu acho que esse negócio de ferrar com a economia é meio que a cartada final. Não que seja uma cartada final assim, talvez seja o último plano, a última jogada deles. Eu não sei o que poderiam fazer depois disso, a não ser sair castrando a população mesmo. Mas eu acho que é meio que uma cartada final, porque até mesmo entre as pessoas super ricas, lógico, quem realmente está no topo, quem realmente são os donos dos países, eles não se importam com essa questão de fechar a economia quando tem uma crise. Porque os bens deles, os recursos deles estão tudo lá, é tudo tangível. A única coisa que muda é o valor numérico por causa da crise. A hora que a crise passa, os caras estão ricos de novo, ou talvez até estão mais ricos. Mas é porque até mesmo um plano de fechar totalmente a economia, ainda tem um grupo, que não seria do topo, mas próximo do topo, que pode começar a ficar puto, pode começar a ficar revoltado. E esse grupo que está próximo do topo pode querer tomar o lugar desse grupo do topo. Então até mesmo essas restrições econômicas que os caras estão querendo manter em cima dos países para reduzir as populações, para que não ocorra algum tipo de revolta, revolução ou algum tipo de guerra que possa comprometer a posição de poder deles, se eles mantiverem essas restrições durante muito tempo, pode fazer com que grupos que estão abaixo deles, mas que têm a ambição de chegar no lugar deles, possam querer fazer alguma coisa, até mesmo mobilizar a população contra eles. E a gente poderia tentar até dar uma pesquisada em alguns momentos da história da humanidade